Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Olha, infelizmente não é incomum a ocorrência de golpes ou problemas envolvendo festas de formatura. Recentemente, uma suposta fraude na organização da festa de estudantes de medicina da Universidade de São Paulo, a USP, viralizou nas redes sociais. Uma das possíveis formandas, integrante da comissão organizadora, é acusada por seus colegas de curso de ter desviado quase R$ 1 milhão que seriam utilizados para financiar o evento. Outra situação até mais comum é o desaparecimento de pessoas ou empresas contratadas para organizar a festa ou o fechamento do buffet alugado para a comemoração. Como se organizar desde o começo para evitar esse tipo de problema? Qual é o papel da comissão de formatura? Como escolher as empresas que vão prestar serviços para o evento? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, Gesualdo Júnior. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Agradeço muito o convite de vocês, é um prazer estar aqui. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Ari Peixoto. Ari, no Jornal da Record você conversou com um estudante de medicina da Universidade de São Paulo, também vítima desta fraude, não é mesmo? Olá, Celso, obrigado pelo convite. Olá, doutor Gesualdo Júnior. Sim, Celso, ele e mais 108 alunos da turma estão em choque porque desde 2018 eles vêm contribuindo para a festa de formatura, que deve ser no início do ano que vem. Esse aluno com quem eu conversei disse que, por meio de aplicativo de mensagens, a ex-presidente da comissão de formatura admitiu a retirada do dinheiro. Vamos ouvir. Ela fala que foi investido, perdeu numa investidora teoricamente fraudulenta, pega ainda mais dinheiro depois, totalizando quase R$920 mil, para ser usado com advogados. Doutor Gesualdo, vamos começar a partir desse caso concreto. Normalmente, as comissões de formatura são criadas para organizar o evento, representando dezenas ou mesmo centenas de alunos. Essas comissões precisam ser formalizadas. Qual é a responsabilidade legal de quem integra uma comissão dessas que administra o dinheiro e o sonho de tanta gente? Ari, boa pergunta, e como o Celso disse, infelizmente não é incomum esse tipo de situação. Eu tenho acompanhado vários casos de comissões de formatura, inclusive eu como coordenador do curso de Direito de faculdade, como professor também, eu tenho visto, infelizmente, que essa situação, não diria que ela é recorrente, mas ela não é incomum. E muitos veem seu sonho frustrado de uma formatura perdida por desencontros e muitas vezes por má fé de outros, né? Bom, uma comissão de formatura regularmente constituída, ela é uma associação. A grande diferença entre uma associação e uma sociedade empresarial, por exemplo, é que a sociedade empresarial ela visa lucro, ao passo que a associação ela visa uma atividade em comum, uma atividade beneficente, educacional e, nesse caso específico, uma atividade de formatura de uma festa para comemorarem o encerramento de uma faculdade. A associação ela tem que ser regularmente constituída, para que ela tenha um CNPJ próprio, para que ela tenha uma movimentação financeira própria, para que não se confundam as movimentações financeiras com as pessoas dos próprios associados. Portanto, eles precisam criar um estatuto, os requisitos desse estatuto estão no artigo 53 do Código Civil, tem que ter nome, sede, o perfil do ingresso, de quem vai ingressar na associação, se a pessoa vai sair da associação, se ela vai receber retribuições de volta ou não, quem são os administradores, tudo isso está no estatuto. Esse estatuto é levado a registro no cartório de registro de pessoas jurídicas e a partir de então ele ganha um CNPJ. Isso é fundamental. Eu tenho acompanhado algumas comissões de formaturas aqui que são, por assim dizer, informais. O que é uma comissão informal? Alguém recebe os depósitos na sua conta pessoal. E se alguém recebe os depósitos na sua conta pessoal, primeiro que isso lhe traz um problema tributário significativo. Como é que ele vai justificar tanta receita no seu nome? E segundo, a possibilidade de haver uma malversação desse dinheiro é muito maior. Agora, doutor Gesualdo, para evitar que o poder sobre o dinheiro do grupo fique concentrado nas mãos de uma só pessoa, há alguma maneira de se exigir que a quantia acumulada só possa ser movimentada com a assinatura de 2 ou mais integrantes da comissão? Isso é fundamental e o estatuto pode constar. A administração não pode ser individualizada. A administração deve ser coletiva. No estatuto consta quem são os administradores, não necessariamente todos associados, até por uma questão de burocracia, né? Mas é importantíssimo que haja uma administração coletiva. Isso é perfeitamente possível na Constituição do Estatuto. Ao que me consta, nessa situação que nós estamos tratando agora dessa moça, havia uma administração coletiva e mesmo assim ela deturpou essa administração coletiva
e isoladamente ela fez uma aplicação, um aporte financeiro onde não deveria. Mas a administração coletiva é fundamental. Nesse caso da USP, a aluna acusada afirmou que tirou o dinheiro para investir numa corretora, mas para isso ela teria transferido o valor para uma conta em nome dela e teria escolhido a corretora e os investimentos sem consultar ninguém. Isso em si já não é uma grande irregularidade para quem gerencia dinheiro de um grupo de pessoas? Principalmente porque a conta transferida é uma conta pessoal dela, né? Essa, ao nosso ver, é apenas uma desculpa que ela deu. É muito claro que houve um desvio patrimonial por uma conta pessoal dela, e ainda que fosse por uma conta da própria comissão de formatura, ela não tinha essa autorização. Ela o fez de forma isolada. Isso, por si só, já é uma irregularidade. Doutor, a exigência de que a comissão de formatura apresente relatórios mensais sobre o dinheiro arrecadado e as contratações feitas pode ser uma maneira também de se reduzir a chance de problemas, com cada aluno se tornando uma espécie de fiscal? Vou até acrescentar o que você me diz. Cada associado, porque um aluno que participa de uma comissão dessa é um associado, ele tem direito de exigir contas de forma isolada. E se ele notar que existe qualquer tipo de malversação desse dinheiro ou de dúvida, ele pode, junto com 1/5 dos associados, requerer uma Assembleia Geral Extraordinária. E nessa Assembleia Geral Extraordinária, entre outras coisas, pode-se estabelecer a destituição da administração. Então, o associado, para exigir contas, ele pode exigir de forma isolada. Mas para chamar uma Assembleia Geral Extraordinária, para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, aí precisa de pelo menos 1/5 dos associados. Entretanto, eles têm esse poder. Existem Assembleias Gerais Ordinárias, que com regularidade do Estatuto tem que acontecer, e se não acontecerem, 1/5 dos associados podem convocar uma extraordinária a qualquer tempo. Algumas comissões de formatura preferem contratar cerimonialistas ou empresas especializadas em organizar esse tipo de evento. A TV Pajuçara, afiliada da Record TV em Alagoas, fez uma reportagem sobre um cerimonialista acusado de desaparecer com o dinheiro da festa de uma turma de 13 formandos de farmácia, que ocorreu no último fim de semana. Mas no dia do culto, uma das etapas da formatura, a notícia do golpe chegou como uma bomba. Fiquei muito triste, né? Quando eu cheguei em casa, que via minha filha chorando, aquilo ali é muito triste. Eu acho que nenhum pai gostaria de passar nesse momento como que eu passei. Mas espero que a justiça, né, dê o seu resultado, né? Que procure esse Felipe para ver o que é que ele tem a dizer. Porque até agora, no momento, ele se escondeu, ele não responde. Deveria estar tudo arrumado, né? Porque a festa vai acontecer às 22 horas, porque a gente recebeu doações, os pais se mobilizaram, porque quando a gente recebeu a notícia, estávamos no culto e todo mundo ficou arrasado. A nossa turma não conseguiu dormir. E tiramos dinheiro de quê? De nossos pais. Tiramos de onde a gente não tinha para realizar isso. Doutor, para evitar esse tipo de situação, além de fazer uma pesquisa sobre o profissional ou a empresa contratada, há algum cuidado a ser tomado no contrato para se prevenir contra esse tipo de golpe? Bom, Celso, o primeiro cuidado você já disse, uma pesquisa prévia sobre o prestador de serviço. Eu vou te contar aqui de casos pessoais. Eu já advoguei nas duas pontas, tanto para o cerimonialista que fugiu, quanto para aqueles que foram, em outro caso, vítimas de um outro cerimonialista que também tinha fugido. No primeiro momento, as empresas pareciam muito idôneas. Eram empresas que não tinham nenhuma restrição financeira, mas os caras estavam levantando dinheiro para sumir. E se isso acontecer, a realidade crua é o seguinte, existe muito pouco o que fazer. Porque o que se pode demandar contra uma empresa dessa é uma indenização. Indenização por danos morais pela perda da festa e por danos materiais pelos investimentos que foram feitos, a restituição desses valores. Mas se essa empresa, essa prestadora de serviço, não tiver patrimônio, nem os seus sócios, vão ganhar a ação, mas não vão receber. A realidade crua é essa. Portanto, a principal sugestão dada, a principal providência que deve ser tomada, é uma análise prévia da empresa. Mas isso não blinda de acontecimentos futuros. Em São Paulo, nós tivemos, coisa de 2, 3 anos atrás, um buffet famoso, que também sumiu do nada e deixou vários formandos sem receberem suas festas. Isso dá representação criminal, que vira processo crime, isso dá ações de indenização,
mas dificilmente esses valores são recebíveis, porque as empresas, quando chegam numa situação dessa, elas já estão numa situação financeira muito ruim, né? Agora, esses mesmos cuidados têm que ser adotados, portanto, quando se contratam os vários serviços necessários para uma festa de formatura, ou casamento, né, como buffet, banda, valet, entre outros, né? O risco maior é de concentrar tudo numa única empresa. Geralmente, há alguns que até por comodismo contratam uma única empresa e a empresa então contrata a banda, contrata o buffet, contrata... Se essa empresa quebrar, é um efeito avalanche, todas as outras também não vão receber. É muito importante que haja uma polarização dessas contratações. Então, que se contrate o buffet de forma isolada, que se contrate o cerimonialista também de forma isolada, contratos individualizados. Porque se algum deles der problema, os outros pelo menos estão garantidos. E mesmo assim, mesmo você pesquisando com relação ao patrimônio da empresa contratada, muitas vezes os bens dessa empresa podem estar arrestados, né, comprometidos. Perfeitamente. É um dado curioso aqui e preocupante. 72% das ações promovidas no país são fadadas ao insucesso. É aquele famoso ganha-se, mas não se leva. Porque a responsabilidade de um devedor, de um condenado, uma indenização dessa, é patrimonial. Quer dizer, se ele tiver patrimônio, esse patrimônio pode ser penhorado, arrestado, enfim. Mas se ele não tiver patrimônio, esse processo ficará suspenso e será extinto. E 72% das ações acabam dentro dessa perspectiva. De modo que não contem, não é possível contar-se com uma eventual indenização no futuro. Primeiro porque não paga aquele prejuízo moral que a pessoa teve da expectativa da sua formatura, que agora está infundada, né? E segundo porque são raros os casos de recuperação de valores. Outro problema comum, muitas vezes descoberto nas vésperas da festa, é o buffet contratado fechar as portas, às vezes até com decretação de falência. Geralmente, as famílias acabam se unindo e dando um jeito de conseguir mais dinheiro para garantir uma forma dos alunos comemorarem. Esse dinheiro extra que foi gasto pode ser cobrado dos donos do buffet numa ação judicial? Então vamos estabelecer algumas responsabilidades, né? A primeira delas, a comissão de formatura contrata com o buffet e o buffet some. Qual a responsabilidade da comissão de formatura? A rigor nenhuma. A responsabilidade aqui é da empresa que fora contratada e que sumiu. Agora, a própria comissão de formatura desvia valores, a responsabilidade é pessoal. No caso dessa moça que desviou quase R$950 mil, em tese, ela responderá por um processo crime, já foi indiciada por apropriação indébita, a pena não é tão significativa. A depender do que ela fez com o dinheiro, ela poderá até ser incriminada por outro delito penal, né, lavagem de dinheiro, e ela responde por danos materiais, pelos prejuízos que causou e por danos morais. Porém, dificilmente ela, nessa situação, terá algum tipo de patrimônio. Portanto, aquele que demandar uma ação contra ela dificilmente receberá. Doutor, as formaturas são eventos extracursos organizados pelos próprios estudantes. Nesse caso, as escolas, faculdades ou universidades podem, de alguma forma, ser responsabilizadas por problemas desse tipo? E se a escola, por exemplo, indicar alguma empresa ou profissional? Não existe essa responsabilização da universidade, da escola, enfim, a não ser que haja uma seletividade de indicação. Só fazemos a formatura se for com essa empresa. Se a universidade ou a escola vincularem uma empresa, aí eles passam a ter responsabilização. Doutor, para concluir a nossa conversa, o principal conselho é que, por mais que seja um negócio entre amigos, os estudantes devem levar muito a sério a organização de uma formatura, não é mesmo? É muito comum não regularizarem a associação. Muito comum. Principalmente porque eles partem da seguinte premissa, né? Organizações menores, valores são menores, então a gente deixa tudo na conta de uma pessoa só e essa pessoa faz os pagamentos, então. Isso é perigosíssimo. É claro que a constituição regular de uma associação implica custos. Existe o registro no cartório de registro, é a necessidade de um contador para operar essas movimentações, tudo isso implica custos. Mas são investimentos que diminuem a possibilidade de um risco do insucesso. E são riscos que devem ser diminuídos a todo custo para evitar situações como essa, por exemplo. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação, as informações do presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, Gesualdo Júnior. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Celso. Muito obrigado. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Ari Peixoto. Obrigado, Celso. Obrigado, doutor Gesualdo. Até uma próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.